O objetivo dessa aula é a gente entender a relação do produto cartesiano com função. Bom, esse é um tema que eu sei que não fica muito claro, né, para vocês quando a gente faz aquele produto cartesiano, né? A gente pega lá dois conjuntos, calcula o produto cartesiano, dá um monte de par ordenado sem sentido, né? Quando a gente faz o produto cartesiano só por fazer, ele não tem um sentido. Só que quando a gente junta o produto cartesiano com a relação que é a função, né? A gente analisa primeiro se aquela relação é uma função, aí a gente começa a dar um sentido aí para o produto cartesiano. E é o que a gente vai ver nessa aula, tá? Ó, o tema da aula, a relação do produto cartesiano com função. Então, ó, escrevi aqui. Dados os conjuntos A e B, o produto cartesiano AB são possíveis candidatos à imagem da função definida por uma lei de formação. Tá, ó. Isso aqui é uma definição que eu mesmo escrevi, tá? Ó, dados os conjuntos A e B, o produto cartesiano são possíveis candidatos à imagem da função definida por uma lei de formação. Então, para o produto cartesiano ter um sentido, a gente tem que ter uma lei de formação e utilizar ele junto. Vamos ver aqui como que funciona isso aqui agora, ó. Coloquei aqui um exemplo. Dados conjuntos A, né? Eu peguei os mesmos números e a mesma função do vídeo anterior, do exercício anterior, tá? Acho que, se eu não me engano, aí a parte 6, né? O exercício parte 6 são os mesmos números ali dos conjuntos, né? Que lá eram outras letras do conjunto, mas aqui eu usei os mesmos números e a mesma função, tá? Dados os conjuntos A e B e a função y igual a f de x, 2x ao cubo menos 3x ao quadrado, calcule o produto cartesiano e a relação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o produto cartesiano entre esses conjuntos aí, ó, entre o conjunto A e B. Então, vamos relembrar como que a gente faz para calcular o produto cartesiano. A gente pega um elemento aqui, ó, do meu conjunto A, e eu vou fazer esse elemento ser par ordenado de todos os elementos do conjunto B. Então, o que eu vou fazer? O menos 1, ó, menos 1 par ordenado com menos 5, menos 1 par ordenado com menos 1, menos 1 par ordenado com 0, menos 1 par ordenado com 1, menos 1 par ordenado com 4 e o menos 1 par ordenado com 12. Ó, foi justamente o que eu coloquei aqui nessa primeira linha. Tá vendo? Ó, o menos 1 par ordenado com menos 5, com menos 1, com 0, com 1, com 4 e com 12. Deu todos esses pares ordenados aqui. Depois, a gente faz a mesma coisa com o 0. Eu vou fazer o 0, ó, ser par ordenado de todos esses elementos aqui do B. Então, o 0 vai ser par ordenado com menos 5, 0 par ordenado com menos 1, 0 com 0, 0 par ordenado com 1, 0 par ordenado com 4, 0 par ordenado com 12. Que foi justamente aqui, ó, tá vendo? 0 par ordenado com menos 5, com menos 1, com o 0, com 1, com 4 e com 12. Depois eu faço com o próximo, ó. O próximo elemento ali é o 1. Então eu vou fazer o 1 aqui ser par ordenado do menos 5, o 1 ser par ordenado do menos 1, o 1 par ordenado com 0, 1 par ordenado com 1, 1 par ordenado com 4 e com 12. Ó, foi justamente o que eu fiz aqui. 1 par ordenado com menos 5, com menos 1, com 0, com 1, com 4 e com 12. E por fim, né, ó, o 2 aqui ser par ordenado com todos os elementos do conjunto B. Então, ó, para não enrolar muito, tá aqui já, ó, o 2 par ordenado com todo mundo. Esse é o produto cartesiano. Ó, esse aí é o nosso produto cartesiano. Quando a gente faz isso, né, ó, quando você olha só para o produto cartesiano, você não sabe para que isso serve, né? Ó, a gente vê que o produto cartesiano sempre
dá um conjunto, né? Um conjunto, ó, que a gente representa aqui por chaves. E esse conjunto, os elementos dele são pares ordenados. Mas que não tem utilidade nenhuma, né? A gente olha assim e fala, pô, para que isso serve? Bom, esses pares ordenados aqui, eles são alguns possíveis candidatos à imagem da função definida por esta lei de formação aqui, né? Ó, lembrando que a gente está usando esses números para esta função aqui. Então, todos esses pares ordenados que aqui estão, ó, são possíveis candidatos à imagem dessa função. E o que é a imagem dessa função? Lembra? São os correspondentes lá que eu tive, né, no meu domínio. Os números do contradomínio que tiveram um correspondente no domínio, né? Então, ó, a relação R desse produto cartesiano aí que a gente fez aqui em cima, ó, definido pela lei de formação, né, essa função aqui, y igual a f de x, 2x ao cubo menos 3x ao quadrado. Bom, a gente já substituiu, né, ó, no vídeo de exercício parte 6, a gente substituiu lá os elementos aqui, ó, deste conjunto, né, a gente substituiu eles nesta função. Esse conjunto aqui representa o conjunto do domínio. Então, a gente substitui aqui, ó, o menos 1, o 0, 1 e o 2 no valor do x. A gente calcula o f de menos 1, o f de 0, de 1 e de 2. E aí a gente obtém essa relação. Eu vou até refazer, porque para quem perdeu o vídeo, né, ó, quem não viu ou até quem esqueceu vai poder rever. Olha bem. O que a gente faz para poder ter... Eita merda. O que a gente faz aqui, ó, para poder ter essa relação aqui? Bom, a gente substitui esses valores aqui, tá vendo, ó? Esses valores aqui do meu conjunto A nesta função aqui. Então vamos lá, vou colocar aqui a função, ó. A função é y igual a f de x. Lembrando que não precisa colocar isso aqui. Eu posso colocar só y ou só f de x. Aqui para vocês eu estou colocando os dois sempre, né? Ó, eu estou sempre colocando assim, y igual a f de x, para vocês lembrarem e saber, né, que eu escrever uma função com y ou com f de x é a mesma coisa. Então, ó, 2x ao cubo menos 3x ao quadrado. Aí o primeiro valor que eu tenho aqui, ó, é o menos 1. Então eu vou calcular o f de menos 1. Calculando o f de menos 1, eu vou substituir o menos 1 aqui, ó. Então vai ficar 2 vezes menos 1 elevado ao cubo menos 3 vezes menos 1 elevado ao quadrado. Aí a gente vai ter aqui menos 1 elevado ao cubo continua dando menos 1. O número negativo elevado a um expoente ímpar continua negativo. Menos 1 vezes o 2 aqui vai dar menos 2. Ok? Ó, então já guarda isso. Aqui dá menos 2. Aqui, menos 1 elevado ao quadrado dá 1 positivo vezes menos 3. Vai dar menos 3. Menos 2 menos 3 dá menos 5. Então, o f de menos 1 é igual a menos 5. Ou seja, qual que vai ser o meu par ordenado aqui? Qual que vai ser meu par ordenado aqui? Vai ser o menos 1 e o menos 5. Se você observar, esse par ordenado aqui, ó, menos 1 e menos 5, tá exatamente aqui, ó. Quer ver? Menos 1 e menos 5, ó. É exatamente o primeiro par ordenado aqui do produto cartesiano, né, ó. A primeira coisa que a gente fez, o produto cartesiano. Se você continuar ainda, ó, e calcular o f de 0, que é o próximo elemento aqui, ó, f de 0, vai ser como? Olha bem, f de 0. 2 vezes 0 ao cubo menos 3 vezes 0 ao quadrado.
0 ao cubo é 0, 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 0 dá 0, 3 vezes 0 dá 0. 0 menos 0, 0. Qual que vai ser o par ordenado aqui? 0 e 0. E se você ver, ó, tem o par ordenado 0 e 0 aqui no meu produto cartesiano. Ok? Vamos fazer mais um só. Mais um aqui para não perder muito tempo. Ó, e o vídeo não ficar longo. O f de 1. Fazendo o f de 1, eu vou ter 2 vezes 1 ao cubo menos 3 vezes 1 ao quadrado. 1 ao cubo é 1 vezes 2, 2. 1 ao quadrado é 1 vezes menos 3, menos 3, né? 2 menos 3 dá menos 1, né? Então, qual que vai ser o par ordenado que eu vou ter aqui? 1 e menos 1. E eu tenho esse valor aqui, ó, no meu produto cartesiano. 1 e menos 1. Vou fazer o outro aqui, como é o último, para a gente ver de verdade. Ó, aqui, ó, o f de 2. Calculando aqui, ó, f de 2, eu vou ter 2 vezes 2 ao cubo menos 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, que vezes 2, 16. Né, ó. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8, vezes 2, 16. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. Como tem o sinal de menos aqui, 16 menos 12, 4. E o par ordenado que vai dar aqui, ó, é o 2 e o 4. E esse par ordenado tem aqui no meu produto cartesiano, ó, 2 e 4. Então, com isso, a gente consegue ver que a relação, né, ó, a relação R do produto cartesiano AB, definida pela função, né, 2x ao cubo menos 3x ao quadrado, é essa daqui, que são esses par ordenados que a gente obteve aqui, ó. Menos 1 e menos 5, 0 e 0, 1 e menos 1, 2 e 4. Ó, é justamente esses pares ordenados aqui, tá? Só faltou aqui o menos 1, ok? E aí, com isso, né, a gente tira que a imagem da função é igual à relação, né? A imagem da função é igual à relação. A imagem da função é esse daqui, né? São os valores aqui, né, que a gente obteve, né, ó, o menos 5, 0, o menos 1 e o 4, que tiveram um correspondente, né? Então, se a gente desenhasse o diagrama, né, que nem a gente fez no vídeo anterior, né, ó, se a gente desenhasse os diagramas aqui, a gente ia ter aqui os elementos menos 1, ia ter o 0, ia ter o 1, ia ter o 2. Nesse outro conjunto aqui, ó, a gente ia ter os valores das respostas, que é o menos 5, o próximo é o 0, depois o menos 1, depois o 4. E aí eu ia ter aqui, ó, o menos 1 ligado com o 5, o 0 com o 0, o 1 com o menos 1 e o 2 com o 4. Certo? E isso aí é uma função, né? E a imagem é justamente o quê? Aqui é o nosso contradomínio, aqui é o nosso domínio. Os valores os valores do contradomínio que tiveram um correspondente no domínio é a imagem. Ou seja, esses pares ordenados, né? Dá os pares ordenados. Que é justamente o que está aqui. Então, a gente fazer o produto cartesiano é isso. É a gente ver já os possíveis candidatos, né? Todos esses pares ordenados aqui eram possíveis candidatos à imagem da função. E os elementos aqui que foram a imagem da função foi esses 4 pares ordenados aqui. Ok? Então é para isso aí que a gente calcula o produto cartesiano. Para saber aí já quais que serão os possíveis candidatos à imagem, ok?